você vai sair mais inteligente. Você pode ter certeza absoluta disso. Agora, o Silvio, você me desculpa, mas antes de responder a sua pergunta, quando eu vejo a imprensa falando do professor Olavo de Carvalho, e quando eu vejo os tais intelectuais falando do professor Olavo de Carvalho, eu fico me perguntando, né, de quem que eles estão falando? Do maior mestre da língua portuguesa vivo? De quem que eles estão falando? Do maior filósofo vivo? De quem que eles estão falando? Do homem que sozinho, depois de abandonado por toda a mainstream media, conseguiu criar um curso online que capacitou e ainda continua capacitando milhares de brasileiros, desde desembargadores, juízes, economistas, professores universitários, até a senhorinha dona de casa? Não, eles simplesmente falam do homem Olavo de Carvalho que está ali publicando alguma coisinha nas redes sociais, quando entendem o que o professor Olavo está escrevendo. Tem esse problema também. Então, nesse curso, você não vai conhecer o professor Olavo de Carvalho, que como ser humano está ali publicando algumas coisas nas redes sociais. Não, você vai encontrar a nata daquilo que fica ali, passando pela a alma dele, enquanto ele dialoga consigo mesmo, enquanto que ele faz todo o método que ele aprendeu com Aristóteles, de colocar as correntes retóricas existentes, ver quais que estão sendo supressas, qual corrente retórica precisa estar viva para haver verdadeira dialética, para depois, sem abandonar a poética, tendo conhecimento desse discurso retórico, conseguir fazer com que eles se enfrentem ou se conheçam, né, ocorrendo então a dialética, para depois usar um filtro, né, de lógica analítica e então chegar às suas próprias conclusões. Isso é a nata do que o professor faz o tempo todo. O tempo todo. Quando ele analisa, quando ele divulga alguma coisa. O Brasil, esses jornais, eles são tão imbecis que quando o professor Olavo de Carvalho simplesmente coloca dispõe para as pessoas um discurso retórico que está sendo abafado, eles já falam, ele está defendendo. Ou seja, o que eles estão falando? O professor Olavo de Carvalho divulgou um link que é para você ter conhecimento. Olha, isso aqui, falaram isso aqui. Eles já estão dizendo que o professor Olavo de Carvalho analisou aquilo com lógica analítica, colocou aquele debate em conflito na dialética e já tirou uma conclusão, e a conclusão eu apoio. Esse é o tamanho da burrice dessa gente. Eles não têm competência para poder entender o que ele publica numa rede social. O Brasil, sinceramente, desculpem o que eu vou falar, sendo bem honesto, o Brasil não merece o amor que o professor Olavo tem pelo Brasil. Ele poderia muito bem parar tudo o que está fazendo, e viver a vidinha dele. Todo santo dia que eu visito o professor, está ele preocupado com o país. Está ele lá preocupado com o Brasil. Enquanto isso, você tem ministro da Suprema Corte que vai para Portugal e não está preocupado com o país. E quem é que tem cargo na estrutura do Estado e que deveria estar preocupado com o país? Por obrigação de cargo. O professor Olavo não tem cargo nenhum, não teve, não quer, não pretende e não terá nenhum cargo na estrutura de Estado. Nenhum. Eu confesso a vocês que até dá vontade de brigar com o professor. Pô, professor, um curso desse de R$600? Os caras estão vendendo um curso de R$33.264 para ensinar relações étnico-raciais para ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena. Mas por quê? Quem conversa com o professor sabe. Ele sempre fala, não, eu quero que a pessoa que mais necessitada possa comprar. A pessoa que está ali, não, eu quero estudar e eu não vou ter os R$33.264. E qual é o grande presente que você encontra?
Primeira coisa, você vai se encontrar com uma pessoa maravilhosa que entendeu o seu lugar na análise, onde estou, quem sou eu, quais são os meus limites, o que eu não sei. Isso tudo o professor vai ensinando. Quando o Silvio falou que ele fala em camadas, é isso. Ele, ao ensinar, ele não pega manualzinho. Porque, gente, vocês precisam entender o seguinte, essa coisa de ensinar por meio de manual, essa coisa de ensinar por modo sistemático, isso é parte de um período da história. O saber como um todo nunca foi assim. Se em um período da história isso foi utilizado e deu certo, não significa que o saber é assim. Não significa que o ensino é assim. Então, quando o professor ensina, ele já te mostra, ele já te desconstrói uma corrente que está presa ali, que você fala assim, conhecimento sistemático. Fala, pô, o conhecimento sistemático ele pode ter uma função. Mas essa função leva à sabedoria? Não. Porque se ela levasse à sabedoria, bastava você dominar o conhecimento sistemático em si e pronto, qualquer pessoa que aplicasse aquele método sistemático aprenderia. Tô mentindo? Você que está me assistindo agora. Porque se a sabedoria fosse alcançável apenas por um método sistemático, bastasse você comparar qual método sistemático que está sendo utilizado, qual sistema que está sendo utilizado aqui, ali, acolá, aqui, e pronto, acabou. Vamos pegar o melhor aqui, vamos aplicar e pronto, bingo, tá todo mundo sábio. Não é assim. Então, quando você tem aula com o professor, a primeira coisa que você aprende é você não fica preso a um período da história. Você é levado para a eternidade. Você é levado a se preocupar com a eternidade, não com um período histórico. Essa é a primeira coisa que você vai ter ao fazer esse curso do professor Olavo de Carvalho. Não é ciência política para um período histórico. Não é ciência política para você entender e corrigir um período histórico, achando que você pode construir um período histórico futuro melhor do que o do passado e do presente. Você não vai aprender isso. Você vai aprender a analisar o presente com os erros do passado, pensando apenas no que você vai ecoar para a eternidade. Não para o amanhã ou para o depois de amanhã e o que vão fazer com o seu trabalho, com o seu livro, com a sua função, com o seu cargo. Não. Você não vai aprender isso com o professor Olavo de Carvalho. Você vai aprender a se preocupar com o que você vai ecoar para a eternidade. Quando eu estiver perto da morte, o que de mim vai ecoar? Nada? Alguma coisa? É isso que você aprende. Depois, você aprende a amar a língua portuguesa. Você olha para o professor Olavo de Carvalho. É incrível como que eu conversando com o professor Silvio, Bernardo e demais, eu fico encantado, eu fico igual, sabe? Fico todo bobo assim, né? Ups, caiu aqui. Eu fico todo bobo porque a cada expressão nova eu estou diante de um mestre da língua. Então, coisinhas bobas, como por exemplo, compartilhem ao máximo. Se o professor lá falar alguma coisa, ele compartilha o mais que puder. Eu falo assim, pô, que foda, velho, aprendi mais uma. Entendeu? A cada coisinha, você está diante de um mestre da língua. Aqueles mestres que a gente só pode ver no livro, tá de carne e osso, vivo entre nós. É o professor. Um mestre da língua. Aí já bastava, né? Bastava alguém que quer te colocar como alguém que se preocupa com o que você vai ecoar para a eternidade e que domina o idioma de modo brilhante. Fala assim, pô, deu, velho. Deu. O cara já... Não. Tem um ensinamento filosófico. Tem o ápice do pensamento filosófico. Um domínio absurdo dos princípios lógicos. Um conhecimento espetacular dos princípios metafísicos. Para você entender a diferença da parte para o todo. Você entender o que é contingente, o que é necessário de fato. E não ficar repetindo o que o manual está falando. Tudo isso você encontra numa aula do Olavo. Porque você vai ouvir aquela aula, vai ouvir de novo. E a cada vez que você for mais atento, mais profundo fica aquilo que ele está dizendo para você. E isso influencia muito o meu trabalho, por exemplo. Eu preciso analisar, né,
por que o Brasil coloca e aceita com uma facilidade incrível que Renan Calheiros, o homem que peitou o STF, né, com muito mais audácia do que o Daniel Silveira, e o Daniel Silveira está preso, o Renan está solto, e é o Renan que vai investigar o que fizeram com o dinheiro do governo federal, não nos estados, mas o que o próprio governo federal fez. Como analisar uma insanidade dessa? Como se o Bolsonaro estivesse escondendo respiradores em hospitais para deixar as pessoas morrer e ser chamado de genocida. Não, não é o Bolsonaro, é o governador do Pará. Então, como analisar esse aglomerado de insanidade na política brasileira? Bem, primeiro, saindo do chavão, saindo do clichê, saindo das palavras repetidas, às vezes por alguém que tem mais influência, né? Alguém comentou aqui no chat, né? O comunismo é uma doença. Figura de linguagem. Pode ser que você realmente tenha um grau ali de adesão ao comunismo que realmente possa te deixar doente, mas utilizar isso o tempo todo é figura de linguagem, não é uma descrição da realidade tal como ela é. Né? E aí você toma esse cuidado quando você chega perto do professor Olavo de Carvalho. Quando você começa a consumir aquilo que ele tem para te oferecer, você não quer ficar repetindo as coisas, você quer aprender de onde vem, qual é a origem das ideias que eu defendo. Qual é a origem daquilo que eu concordo com Aristóteles? Poxa, Aristóteles falou que eu sou eu, você é você, eu não posso ser você ao mesmo tempo. Princípio de identidade, princípio de não contradição, identidade e terceiro excluído. Eu não vou ficar só repetindo Aristóteles, eu vou tentar entender a origem. Por que eu concordo com Aristóteles? Por que isso é tão precioso? Por que eu acho tão maravilhoso o conhecimento de Leibniz, Tomás de Aquino, Agostinho? E aí você começa a entender e não ficar apenas decorando, repetindo. Você não faz anacronismos. Ah, não, porque no século XVII foi assim, a gente está passando pelo mesmo período. Aí você esquece um monte de circunstâncias da época. Circunstâncias psicológicas, religiosas, econômicas, culturais. Você sai do chavão. O professor Olavo não te deixa ficar no chavão. Ele esfrega a sua cara no mundo real, no aqui e no agora. Para você depois não ficar gastando dinheiro para fazer campanha Danilo Gentili e Sérgio Moro, como estão fazendo aí agora o Instituto Mises. Cara, não tem como. Se você estudar com o professor Olavo de Carvalho, você não vai cair numa burrice dessa. Então, eu falei demais. Acabou que nem respondi o que você pediu, né? Eu acabei me perdendo. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: assinem o curso do professor Olavo de Carvalho, não percam tempo. Não percam tempo mesmo. Vá agora e assine o curso. Você não irá se arrepender. Não irá se arrepender. Se você é burrinho que nem eu, você sai menos burro. Se você for inteligente, você vai ficar mais inteligente. Você pode ter certeza absoluta disso. Não perca essa oportunidade. E tem aquela ressalva que o Olavo fez no filme, né? Que se você for louco, ele vai ficar mais louco ainda também. É isso aí.